Querido Luciano e queridos amigos, há muitos anos, durante a minha pré-adolescência, eu já percebi algumas coisas estranhas, mas nada que remetesse de pronto ao sobrenatural. Eram luzes apagadas que pareciam acesas, aparelhos ligados que do nada estavam fora da tomada e coisas do tipo. Mas em uma casa com 5 pessoas, fora os adultos e as crianças que vinham todos os dias e às vezes ficavam para dormir, a explicação sobrenatural não é sequer cogitada. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Na medida em que os anos se passavam, a minha sensibilidade ao mundo dos espíritos aumentava. E com isso, a minha percepção dos fenômenos na casa também crescia. Como moro longe da casa do meu avô, não apenas em outro estado, mas em outra região do país, muito do que sei sobre a casa me foi relatado por membros da família que viveram experiências variadas ali. Algumas bastante impressionantes. Por uma questão de princípio, eu prefiro narrar apenas o que eu mesma vivi. Neste relato, concentro minha narrativa nos fatos ocorridos durante 3 noites em que dormi, ou melhor, tentei dormir na casa do meu avô em 2019. Pouco antes da pandemia, aproveitei um feriadão de 4 dias para literalmente amanhecer no aeroporto. Acordada desde as 3 horas da manhã, embarquei às 6 horas e mais ou menos ao meio-dia, eu estava entrando na cozinha da casa do meu avô. Passei por momentos de muita alegria, matando as saudades de pessoas tão queridas para mim. O almoço foi ótimo e a tarde foi maravilhosa, com muitas risadas, conversas, abraços e brincadeiras. As horas prazerosas se sucederam e chegou o anoitecer. Em torno das 8 da noite, eu comecei a ficar com muito sono e fui me deitar. Eram cerca de 10h30 quando eu acordei. Vi que havia luzes no corredor e pensei ouvir vozes masculinas na cozinha. Quando ergui a cabeça para levantar, eu vi um menino de mais ou menos 9 anos em cima da minha cama, como que sentado sobre os próprios calcanhares. Mas a estranheza não para por aí. A cama tem um guardapé metálico semelhante à cabeceira. Era em cima deste guardapé que o menino estava sentado, e seus pés, iguais aos pés de uma galinha, seguravam o guardapé como os pés de uma ave seguram um puleiro. Nem preciso dizer que essa imagem me deixou totalmente desperta. Levantei, achando que as vozes masculinas eram dos meus tios, mas eles já haviam ido embora. Meu avô já estava dormindo, então eu fui para a sala com a esposa do meu avô e ficamos conversando até ela sentir sono e ir dormir. A luz do corredor seguia acesa. Voltei para o meu quarto e deitei novamente, mas o sono já era. Não bastasse isso, meus olhos eram repetidamente atraídos para o canto escuro do quarto, como se houvesse alguém ali. Eu não via, mas sentia a presença de um homem alto e magro. Não era uma presença agressiva, aliás, a do menino também não era, mas certamente era perturbadora.
Como se não bastasse a aparição do menino e a sensação vinda do canto escuro do quarto, me parecia que a qualquer momento alguém surgiria no corredor iluminado. Não sei vocês, mas a mim, a iminência de um evento sobrenatural é mais assustadora do que o evento em si. Enquanto o fato não se concretiza, a minha imaginação corre solta, criando cenários frequentemente mais terríveis do que a realidade. Acabei me dando por vencida. Não seria possível dormir naquelas condições. Tentei ler, mas não foi possível. Então eu fui para a sala com o celular e fiquei lá até que o cansaço me venceu. Peguei no sono quando já estava amanhecendo. E o domingo foi outro dia maravilhoso. Recebi várias visitas de parentes e amigos que não via há um bom tempo. À tarde fiquei conversando com meu avô. As horas de alegria e diversão iam se sucedendo, e mais uma vez anoiteceu. Como a minha prima ficou para dormir, ela ocupou o quarto em que eu estivera na noite passada, enquanto eu fui para outro, sem muita esperança de uma mudança radical na atmosfera psíquica. A noite estava quente, então eu resolvi deixar a janela aberta para um ventinho entrar. Minha ideia, porém, não se revelou das melhores, pois assim que eu abri a janela, eu vi um espírito parado ali olhando para mim. Era um homem de cabelo castanho ondulado e camisa xadrez. A cor de fundo da estampa era vermelha. Da mesma forma que as aparições da noite anterior, a sua presença não era ameaçadora, e sim perturbadora. Eu fechei a janela e me deitei na cama. Meus pés estavam voltados para a porta do quarto e, mais uma vez, a luz do corredor estava acesa. Notei que havia um espelho de frente para a cama. Eu jamais havia me incomodado com espelhos, mas aquele me deixava desconfortável. O cansaço e o sono, porém, estavam vencendo. Fechei os olhos e já estava quase dormindo, como senti que não estava sozinha na cama. Havia uma presença à minha esquerda. Alguém estava deitado junto comigo. Não vislumbrei maiores detalhes e não sei dizer se era um dos espíritos que eu havia visto no outro quarto, mas creio firmemente que não. A única imagem que me vinha à mente era um par de pernas e um calção branco, ao passo que os outros espíritos tinham ao menos a forma corporal bem definida. Incomodada com a perspectiva de passar outra noite no sofá com a cara no celular, eu olhei para o corredor e vi várias pessoas passando, nos dois sentidos, como se ali fosse uma calçada. Atrás da minha cabeça estavam a janela e o cara de xadrez. À minha direita, o espelho sinistro. Aos pés da cama, o corredor com dezenas de pessoas, e na cama à minha esquerda, só Deus sabe o que havia. Mais uma vez, me dei por vencida. Só me restava sair dali. Levantei, peguei meu celular e fui para o sofá, esperar o amanhecer. A segunda-feira foi mais um dia maravilhoso entre os meus familiares. Eu fiz vários registros fotográficos e passei toda a tarde com meu avô. Mas o tempo, inexorável, seguia seu fluxo normal, por mais que eu quisesse desacelerá-lo. E mais uma vez, anoiteceu. Eu estava na cozinha conversando com a minha tia que havia ficado para dormir. O quarto em que eu passava parte da noite de domingo era o quarto dela quando solteira. Eu perguntei a ela como ela conseguia dormir naquele quarto e, para minha surpresa, ela me disse que era o quarto mais tranquilo da casa, espiritual e energeticamente falando. Aí eu pensei, não me ponha no mais agitado. E quando chegou a hora de dormir, quer dizer, quando chegou a hora dos outros dormirem, eu resolvi me antecipar, pegar meu celular e ir para a sala. O ambiente estava calmo. Eu conversei com um amigo pelo celular e depois fiquei assistindo a vídeos no YouTube. Há uma entrevista antiga do Kiss com Tom Snyder e com o Ace mais para lá do que para cá, que sempre me diverte. Passadas algumas horas, eu fui ao banheiro. Para voltar à sala, eu precisava seguir pelo mesmo corredor super povoado da noite anterior.
este corredor é bastante longo, percorrendo praticamente toda a sala. A parte do corredor que ia dos quartos até a sala estava iluminada. A parte que ia da sala, copa e cozinha estava escura. Quando cheguei à sala, eu olhei de relance para a escuridão no corredor e percebi que a escuridão estava se movendo. Pareciam sombras humanas muito próximas uma das outras, todas olhando para mim ou para onde eu estava. Voltei para o sofá, de onde não se podia mais olhar esta parte do corredor. Algumas coisas, porém, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Além disso, havia a sensação, para não dizer a certeza, de que eu não estava só. Esta sensação não era agressiva nem ameaçadora, mas era opressora e muito angustiante. Tentei mais uma vez me concentrar no celular, mas a visão periférica é muito mais flexível na captação do sobrenatural. Acho que não há ser humano no mundo que não saiba disso. Era impossível focar a atenção na tela e ignorar o movimento que o canto do olho percebia. Eu me sentia literalmente cercada. À minha esquerda estava o quarto onde eu passara parte da primeira noite e vira o menino e um homem magro no canto escuro. E à minha direita estava o corredor escuro repleto de sombras humanas. Não restava muito a fazer a não ser rezar e aguardar o amanhecer. Contudo, esta era a minha terceira noite mal dormida e o cansaço estava pesando quase tanto quanto o medo. Eu acabei cochilando por alguns minutos e quando acordei, sobressaltada, eu vi o mesmo cenário. Eu percebi, com uma mistura de alívio e tristeza, que as sombras não saíam da escuridão. Eu me sentia como alguém que passa a noite em uma floresta. Era como se eu estivesse em uma clareira iluminada pela luz de um fogo de chão e nas trevas ao redor estivessem dezenas de seres desconhecidos me observando. Talvez eu tenha dado a impressão, ao escrever o meu relato, de que a primeira e a segunda noites foram mais pavorosas. Mas acreditem, esta sensação de que toda a sua segurança depende de uma lâmpada ligada é das mais terríveis. Creio que acabei cochilando mais uma ou duas vezes, não sei ao certo. Passado um tempo que eu não sei determinar, a esposa do meu avô veio até a sala e se admirou pelo fato de eu estar mais uma vez acampada no sofá. Aí eu falei a verdade a ela. Eu não consigo dormir, não consigo ficar nos quartos. Eu vejo e sinto espíritos pela casa toda. Então ela sugeriu que eu me deitasse em um pequeno sofá que havia no quarto dela e do meu avô. E foi ali que, por umas poucas horas antes de pegar o avião para voltar para casa, eu consegui finalmente dormir. Quanto aos motivos pelos quais a casa é tão povoada pelo sobrenatural, eu só posso dizer o que eu ouvi da minha tia. Segundo ela, antes da construção da casa, o lugar era usado para a realização de magias negativas e para a invocação de espíritos trevosos. Isso foi antes do meu nascimento, então não tenho muitos detalhes a dar. O que eu posso dizer com certeza é que, ao longo dos anos, a casa passou por muitos processos de depuração e limpeza espiritual e energética, e ainda passará por muitos mais. Acreditem, amigos, perto de tudo que eu já ouvi sobre os eventos que ali ocorriam nas décadas de 70 e 80, como ataques, agressões físicas, incorporações involuntárias, aparições tangíveis, o que eu passei nestas 3 noites, acreditem, não foi nada. Espero que tenham gostado do meu relato. Um grande abraço a todos vocês.